Olá, boa tarde, pessoal, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Sou a doutora Mercedes Reiter e hoje eu gostaria de conversar muito sobre quais são os profissionais da área da alimentação, que normalmente a população faz um pouquinho de confusão entre esses profissionais todos. Bom, hoje nós vamos conversar com o médico, o Bruno Matias. Ele é formado pela UEL em 2010. Ele fez especialização e residência em cirurgia geral também na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Também fez uma especialização na UEL em urologia e uma pós-graduação em nutrologia pela Abram. Então, eu vou conversar com o Bruno e eu vou pedir, por favor, para ele nos explicar o que é ser um nutrólogo, o que o nutrólogo faz e qual a diferença principal com o nutricionista. Obrigada, Bruno. Obrigado pelo convite, Mercedes. É uma honra poder conversar aqui com vocês. Olá, pessoal. Como a Mercedes me apresentou, né? Desde quando... Para eu introduzir e falar um pouquinho de nutrologia, né? Eu quero falar um pouquinho de como eu conheci essa especialidade, que eu também não sabia que existia, né? Eu conhecia apenas a nutrição como profissão e eu não sabia que existia uma especialização dentro da medicina como a nutrologia. Eu tive meu primeiro contato com nutrologia durante a universidade, uma professora nossa de semiologia, que era nutróloga. Isso me despertou muita curiosidade, né? Porque eu queria entender melhor como atuava um nutrólogo. E tive mais contato com essa professora no sentido de acompanhar o trabalho dela, entender melhor como era o trabalho do nutrólogo dentro do hospital, né? Então, o nutrólogo, ele é médico, né? A nutrologia exige que o profissional seja formado em medicina e ele tem uma atuação em conjunto com o nutricionista. O nutrólogo, ele visa o tratamento de doenças, de patologias, através dos alimentos, né? Por meio de prescrição nutrológica, né? Que pode ser por dietas ou pode ser com prescrição de medicamentos e suplementos que visam melhorar, né, a condição nutrológica do paciente e dessa forma tratar essas patologias. Então, dentro do hospital, o nutrólogo atua, por exemplo, em pacientes críticos internados em UTI, né, com a prescrição da nutroterapia desses pacientes junto ao nutricionista, fazendo a reposição de nutrientes que são essenciais para esses pacientes, quando necessário, a reposição de hormônios também para esses pacientes, pacientes grandes queimados, pacientes com transtornos alimentares graves, né? Então, toda essa parte de prescrição nutricional nos hospitais é realizado pelo nutrólogo e acompanhado junto com o nutricionista. Fora do hospital, no consultório, o nutrólogo atende esses pacientes, né, com transtornos alimentares, com doenças, mas atende também pacientes assintomáticos, que essa é a parte que mais me encanta na nutrologia, né? O fato de eu poder atender um paciente que ainda é assintomático, que ele ainda não tem uma doença propriamente dita, ou seja, esse paciente chega, ainda não tem sintomas, por exemplo, de um diabetes, de um problema cardiovascular, e eu consigo prevenir o aparecimento dessas doenças, identificando os fatores de risco para essas doenças, principalmente os fatores de risco alimentares e de hábitos de vida, e intervir de maneira a prevenir o aparecimento dessas doenças, certo? Então, essa é a atuação número 1 do nutrólogo no consultório, né? O que a gente sempre busca é prevenir o aparecimento de doenças graves, lançando mão de terapias nutrológicas, né? Medicamentos, exames laboratoriais para fazer diagnóstico precoce dessas doenças, certo? E quando a doença já é manifesta, por exemplo, uma hipertensão, nós também podemos abordar nutricionalmente esse paciente para tratar essa comorbidade, prescrevendo uma dieta específica, por exemplo, né? Nós conhecemos hoje a dieta DASH, que é bastante estudada para tratamento de
de hipertensão arterial, pacientes com dislipidemias, né, que são problemas de colesterol também, existe uma dieta específica para esses casos. Então, dessa maneira em que o médico nutrólogo atua. No tratamento da obesidade, o médico nutrólogo também atua prescrevendo medicamentos para tratar a obesidade. E hoje, como eu tenho falado bastante, né, nas minhas lives e nas minhas mentorias, o tratamento da obesidade ele ainda gera muitos paradigmas em relação ao uso de medicamentos. É como se comparássemos aí o tratamento de depressão apenas com psicoterapia e o tratamento da depressão com psicoterapia mais medicamento, que é muito mais eficaz. Então, o tratamento da obesidade ele deve ser feito com dietoterapia, né, que é prescrito por um nutricionista, mas em muitos casos também é necessário o uso de medicamentos, certo? E esses medicamentos são prescritos pelo médico nutrólogo e ele faz também um acompanhamento clínico com exames laboratoriais desses pacientes. E quanto ao nutricionista, como é que tu acha? Porque há uma confusão, eu vou no nutrólogo, vou no nutricionista. Eu acho que os dois precisam trabalhar junto. Desde quando eu terminei a minha pós-graduação, em que eu atuo como nutrólogo, eu tenho sempre uma nutricionista parceira trabalhando junto comigo. Então, a grande maioria dos meus pacientes passam por mim e passam também pelo nutricionista, certo? Nós sempre discutimos os casos, atualmente, né, eu sento junto com a minha equipe, né, de nutrição e a gente monta junto o plano alimentar e o plano terapêutico do paciente. Então, nós associamos, tá? Que horas é melhor, por exemplo, esse paciente tomar determinado medicamento, qual vai ser o tipo de dieta que vai ter mais benefícios para esse paciente. Então, nós fazemos isso junto, né? O médico ele vai focar muito mais na questão de correção dos exames laboratoriais, então deficiências relacionadas a hormônios, por exemplo, da tireoide, a hormônios sexuais, deficiência de nutrientes, né? E o uso de medicação quando necessário, por exemplo, para tratar uma obesidade, para tratar um transtorno alimentar como a anorexia, bulimia, que muitas vezes nós precisamos entrar com medicamentos que são medicamentos usados para tratar depressão, ansiedade, etc. Tá? Então, nós, nutrólogos, focamos mais nessa parte, enquanto o nutricionista vai fazer aquele atendimento personalizado para identificar qual que é a rotina desse paciente, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, qual vai ser a configuração daquele prato, né? Como que vai ser dividido aquela quantidade de calorias que nós calculamos para o paciente, certo? Então, esse trabalho é feito em conjunto, né? Assim como o ortopedista atua junto com o fisioterapeuta, assim como o psiquiatra atua junto com o psicólogo, o nutrólogo sempre atua junto com o nutricionista. Ai, maravilha. Essa parceria ficou muito bem clara agora como você explicou, porque precisa muito, principalmente para os acadêmicos, tanto na graduação de nutrição quanto na graduação de medicina, que querem ir pelo caminho da nutrologia, às vezes tem um pouquinho de confusão. Acho que ficou bem claro. Muito obrigada por esse esclarecimento. E falando em estudantes, eu queria que você me contasse uma coisa. Quais dicas você daria para acadêmicos da medicina? Porque eu tenho vários alunos no curso de medicina que eles gostam. Claro, eu incentivo muito minha área da alimentação. Mas quais dicas você daria a eles para eles se informarem, irem atrás, onde, como procurar, como vivenciar, enfim, que dicas você daria para eles poderem conhecer a nutrologia? Eu recebi uma pergunta recente, né, também de um profissional que perguntou, Bruno, como eu faço para começar, né? Como eu faço para começar? Realmente porque dentro da universidade, a grande maioria dos currículos, né, Mercedes, ainda não inclui a nutrologia como especialidade. Então, os temas relacionados com nutrologia são distribuídos dentro de conteúdos, por exemplo, na psiquiatria, o aluno aprende sobre transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Na ortopedia, ele aprende alguma coisa sobre nutrologia esportiva, na endócrino também. E então, não tem a matéria nutrologia propriamente dita.
primeira coisa que eu recomendo para os alunos, busquem fora do currículo congressos, cursos, né? Dessa maneira, eles vão começar a conhecer melhor o meio, vão começar a fazer contatos para que eles possam ter um direcionamento. Foi assim que eu fiz. Eu, no terceiro ano de faculdade, já comecei a participar de congressos de nutrologia. Eu participava da grande maioria dos congressos porque eu já era apaixonado, eu não imaginava em fazer residência em nutrologia, tanto que na época, né, há 10 anos atrás, não estava tão em voga, assim, não tinha tantas opções como nós temos hoje, principalmente das pós-graduações, né? Hoje, inclusive, temos residência médica em nutrologia em vários hospitais, né? Tem na USP, tem no Hospital do Servidor Público, se eu não me engano. Então, tem várias universidades aí que têm a especialização. Então, se você quiser seguir a residência. Então, se você quiser seguir residência, você vai lá fazer 2 anos de clínica médica, né? E depois você vai prestar a prova de nutrologia, certo? Ou então você pode você pode se matricular numa pós-graduação. Lembrando que a pós-graduação em nutrologia, ela não confere o título de especialista, certo? Mas você pode atuar como nutrólogo e, posteriormente, né, depois de um tempo de atuação comprovada na nutrologia, você pode prestar a prova de título e obter um RQE, né, que é um registro conferido pelo CFM e pela Associação Médica Brasileira, que te reconhece como nutrólogo, certo? Como escolher a melhor pós-graduação, como escolher o melhor caminho, se envolvendo com o meio. E a melhor forma de se envolver no meio é participando de cursos e congressos extracurriculares, né? Como nós temos aqui na FURB a Liga de Nutrologia, né, que dá essa oportunidade dos alunos terem contato com médicos nutrólogos, né, que vão passar alguns conteúdos, enfim. Dessa forma, o aluno já começa a se envolver no meio e ser direcionado aí para o caminho que ele quer. E é muito natural, a partir do momento que você começa a estudar nutrologia, tanto em pós-graduação como em congressos, que você começa a cuidar das pessoas ao seu redor. Você começa a cuidar das pessoas que fazem academia junto, você começa a cuidar dos seus familiares, você começa a cuidar dos amigos próximos. Foi assim comigo. Eu comecei cuidando das pessoas que estavam em volta de mim. E, consequentemente, né, um fala para o outro, que fala para o outro, e de repente você tem um monte de gente aí do seu círculo social querendo fazer a consulta. E é assim que começa o consultório. Hoje ainda nós temos as redes sociais, né, que facilitam muito. Então, eu vejo muitos alunos de medicina postando conteúdos de nutrologia já durante a faculdade. Isso é fantástico, né, porque já faz com que as pessoas que acompanham na rede social vejam, pô, essa pessoa aqui está estudando, essa pessoa aqui tem conteúdo, tem conhecimento, e isso faz com que essas pessoas depois te procurem para fazer uma consulta, né, como nutrólogo. É muito legal tudo isso que você falou. É que a Liga da Nutrologia ela existia na FURB e ela tinha paralisado alguns anos atrás e nós retomamos isso agora. Claro, começou a pandemia e todas as ações que a gente queria não conseguimos, né, levar todas à frente apenas em online. Mas o movimento dentro do curso, eu pego os acadêmicos no terceiro período. E então já começamos a trabalhar dentro de microbiologia, que não tem nada a ver com nutrologia, mas é onde eu posso divulgar né, a nutrologia. E sempre participando, que abrange... Parabéns pelo trabalho, que está sendo um trabalho muito legal, né, Mercedes? São mais de 20 anos. Acompanhado, né, os membros da Liga e a gente tem conversado e é fantástico esse trabalho, parabéns. Eles gostam muito de você, já está dando muito apoio a eles. Mas o Congresso da Abram, né, é sensacional, dá muita oportunidade aos acadêmicos, então todo ano a gente tenta levar vários, né, a gente tem ido em um número grande para o evento e eles realmente voltam bem entusiasmados. Muitos vão sem ter noção do que vão encontrar e voltam assim alucinados com esse evento que tem muitas empresas presentes de grandíssimo porte, novos alimentos, desenvolvimentos,
alimentos específicos, né, para determinadas situações e com indicações médicas desses novos alimentos, que eu acho fantástico que na Brand acontece. Então, nos E, últimos e 3 nesses congressos a gente... nos Pode últimos falar, desculpa. Nos últimos 3 anos, não apenas eu tenho levado acadêmicos de medicina, como acadêmicos de engenharia de alimentos, que ficam encantados. Então, essa relação entre a medicina e a engenharia de alimentos, ela é fantástica, porque tem que caminhar juntos. Como é que você vê esse profissional de engenheiro de alimentos? Porque muitos acham que a indústria, ela trabalha contra a saúde. E o que eles não entendem é que hoje se busca o processamento minimamente processado, com minimamente de adição de produtos, mas que possa ser conservado para atingir uma maior população. Eu acho que ela contribui. Como é que você enxerga esse profissional de engenharia de alimentos nesse caso? Mercedes, eu acho que o profissional, né, de engenharia de alimentos, ele é fundamental porque é a parte humana que conecta, né, a parte biológica da saúde com a tecnologia. Então, ele serve como uma ponte, né, para unir a saúde física, né, de todos nós com a tecnologia para poder fornecer o melhor de cada nutriente, porque nós sabemos, né, Mercedes, hoje, infelizmente, nós não temos acesso aos nutrientes como os nossos antepassados tinham. Os solos já não são mais os mesmos, né? Existe poluição ambiental, toxinas. Então, o alimento que chega na nossa mesa, muitas vezes, ele não tem a mesma qualidade nutricional do que o alimento que os nossos avós ou tataravós tinham acesso. O engenheiro de alimento, ele atua justamente nisso, para tentar melhorar a qualidade, né, dos nutrientes. E nós sabemos, né, eu como médico sei perfeitamente que muitas vezes é necessário fazer uma suplementação ou lançar mão, né, de algum produto industrializado para o tratamento do meu paciente funcionar. E sempre que eu olho um produto industrializado, eu sou extremamente crítico e eu olho assim nos mínimos detalhes a composição. E eu consigo identificar nos rótulos dos alimentos quando esses alimentos foram desenvolvidos por um profissional que realmente se preocupa com a saúde e não está se preocupando só com o lucro que aquela empresa vai ter. Isso é muito nítido, né? Pela escolha de adoçantes, pela adição ou não de conservantes artificiais, de produtos que são sabidamente cancerígenos ou não. E tudo isso, o profissional, ele precisa ter esse tato, ele precisa ter esse senso de humanidade para escolher um produto não só para dar lucro para a indústria, mas que forneça o máximo de saúde e qualidade nesses alimentos para os nossos pacientes. É assim que nós escolhemos e indicamos determinados alimentos, determinados suplementos e marcas, né? Ai, adorei o que você disse, porque eu sempre bato nessa tecla, que os alimentos hoje em dia não nos fornecem mais nada do que nos forneciam antigamente, precisamos suplementar de excelente qualidade, e isso que você falou, no rótulo a gente já identifica, isso se forem bem fiéis ao que realmente tem naquele alimento, né? Mas isso é nítido para quem é da área, né, da alimentação. Eu tenho aqui uma pergunta da professora Carolina, então eu vou colocar ela aqui para você. Olá. Qual sua opinião sobre a engenharia de alimentos e a nutrologia caminharem juntas em benefício da população? Conseguiu ouvir? Bom, eu acho que consegui sim, da engenharia de alimentos e a nutrologia caminhando juntas em benefício, né? Eu hoje, Mercedes, tenho contato com vários profissionais da indústria, tá? Da indústria de suplementação, da indústria alimentar, e eu sou muito participativo, tá? Tanto que os farmacêuticos que fornecem os manipulados para os meus pacientes, eu tenho contato direto com eles, eu estou sempre sugerindo uma fórmula, eu estou sempre sugerindo acrescentar algo, retirar algo. Então, eu acho que o médico nutrólogo, ele precisa ter esse papel ativo ao lado do engenheiro de alimentos, ao lado dos farmacêuticos, ao lado da indústria, né? Para que a gente possa desenvolver
os alimentos de melhor qualidade para os pacientes. E eu já tive experiências, Mercedes, de por um médico ir até o profissional que desenvolve aquele alimento e demonstrar, né, que determinado componente ou determinada fórmula pode ser melhor, e a indústria acatar a isso, né, fazer a determinada modificação com benefício enorme para todo mundo. Né? A empresa passou a melhorar a avaliação, a maneira que os médicos passaram a enxergar a qualidade daqueles produtos, consequentemente, os médicos passaram, né, a aprovar mais aquele produto, os pacientes começaram a ter mais confiança também naquela indústria e todo mundo se beneficiou. Né? Então, eu acho que essa parceria ela deve ser muito estreita, claro, sem conflitos de interesse, mas o nosso interesse ele tem que ser na saúde do nosso paciente. Nós sabemos que, infelizmente, são pouquíssimas pessoas hoje que conseguem ter uma alimentação estritamente natural, que é o que seria ideal, sabe? A pessoa, para ter uma alimentação estritamente natural, com nutrientes de qualidade, ela precisa, infelizmente, fazer um investimento altíssimo para talvez produzir seu próprio alimento, né? Ou ter acesso a esses alimentos que são totalmente naturais, sem agrotóxicos e sem toxinas, enfim, é muito difícil. Então, nós precisamos adaptar, né, a boa nutrição, a tecnologia, né, juntar as duas coisas e trazer isso para o nosso paciente, porque quanto mais fácil isso se torna para o nosso paciente, maior adesão ao tratamento que nós temos. Sim, temos que na realidade a indústria tem que investir em tecnologia e menos em química, em substância química, em aditivos. E o que você falou, hoje a alimentação natural seria maravilhosa, mas é caríssimo. E o que eu posso plantar na minha casa? O que vou comer só alface? Né? Não tem como, a gente não tem como ter tudo. Então temos que alçar mão desses recursos e a população tem que enxergar isso. Quem mora em cidades grandes, né, que não tem acesso a solo, é extremamente desafiador mesmo. Sim. E hoje em dia, bom, eu enxergo como 4 pilares, né? Da sensorialidade, né? Ou seja, né, através dos sentidos, né? A parte nutricional, a praticidade do alimento e o bem-estar. E hoje em dia já é uma tendência em 2030 que todo mundo já esteja isso enraizado, essa procura por essa qualidade. Não temos volta. O consumidor hoje ele exige, quer saber, às vezes sabe direito, às vezes sabe errado, mas ele exige, né? Então é uma preocupação muito grande que quem está na área da alimentação tem que se preocupar. É muito nítido, Mercedes, quando nós vamos às farmácias, né? Essas farmácias comerciais mesmo que nós visitamos, essa transição, né? Da terapêutica dos remédios propriamente ditos para os suplementos, para os alimentos, para os manipulados e para os produtos mais naturais. É muito nítido você ver nas gôndolas das farmácias que a quantidade de suplementos e de alimentos funcionais, né, polivitamínicos, enfim, está aumentando muito. E isso é ótimo para os nossos pacientes, né? Significa que a indústria realmente está pensando na nossa saúde. E é interessante porque isso tem um impacto comercial também, porque a indústria, a farmácia que não se adaptar a essas novas exigências que nós estamos falando agora, elas não têm futuro, elas vão quebrar, elas vão falir. Então, elas precisam investir em tecnologia e em qualidade dos nutrientes e dos alimentos. Você tocou num ponto bem importante, porque está na farmácia ali pronta para consumo. E muitas vezes as pessoas compram na louca, porque ouviu do vizinho que é bom esse suplemento ou outro. Então, essa relação aí, essa importância da indicação médica, orientação, o que tu diria, né, para o público em geral? É um assunto muito delicado. Ai, muitas vezes eu... pode falar agora, deu para ouvir. Muitas vezes eu recebo pacientes no meu consultório que vinham há anos fazendo suplementação por conta própria, tá? Alguns casos mais graves em que
Essas pessoas utilizavam, inclusive, pró-hormonais ou hormônios sem se dar conta que isso era hormônio, né? Existem exemplos como oxandrolona, por exemplo, que é um hormônio esteroide que causa uma série de efeitos colaterais e que as pessoas compram muitas vezes como se fosse um suplemento, né? Além de vários outros, como os SARMs, que estão muito em voga hoje, que são agonistas de receptores androgênicos, que são vendidos aí como medicamentos para melhorar a qualidade do corpo, né? E afetam também o eixo hormonal, afetam toda a parte de metabolismo hormonal dos pacientes. Alguns polivitamínicos e outros suplementos em doses elevadas que podem causar problemas hepáticos, problemas renais. Muitas vezes esses pacientes vêm com as enzimas hepáticas super elevadas, né? Pacientes que vêm com função renal comprometida por causa de suplementação por conta própria, ou porque viu no blog, ou porque viu num vídeo no YouTube, e achou que o que se aplica para uma pessoa ali, que talvez na rede social, no YouTube, que tem um peso e uma altura e uma rotina completamente diferente dela, se aplica para ela também, ela vai lá e começa a usar daquela forma. E isso causa muito mais danos do que benefícios para a saúde dessas pessoas que fazem por conta própria. E, infelizmente, né, nós médicos acabamos pegando esses pacientes na reta final ali, no momento que já aparece um problema, para corrigir o problema, né? Então, é muito importante, né, que esse vídeo possa chegar a essas pessoas para que elas se conscientizem e procurem o atendimento médico e o acompanhamento com o nutricionista antes, para que não chegue no ponto, né, de a gente, em vez de ajudar ela a prevenir o aparecimento de doenças, ter que tratar uma doença desencadeada por suplementação inadequada. Olha, tem trabalho para a Liga, fazer divulgação aqui, né, sobre esse tema. Bem interessante. Muitíssimo obrigada. Eu não sei se você quer complementar, falando mais alguma coisa que você acha importante em relação... Eu falo bastante, Mercedes. Eu acho que eu já falei. Eu acho que eu já falei bastante. Eu gosto de falar, não pode me dar muito espaço, senão a gente fica a tarde inteira aqui conversando, né? Mas o recado é esse, né? Nós, profissionais da área de nutrologia, nutrição, engenharia alimentar, trabalhamos todos com um propósito em comum, né? Que não é só evitar doenças, mas melhorar a saúde da população, né? Nós sabemos que saúde abrange muito mais do que simplesmente não estar doente. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm uma doença física palpável, mas que têm uma qualidade de vida péssima por maus hábitos. Então, nosso papel é melhorar a qualidade de vida e a saúde, né? Tornar a saúde da população mais do que boa, tornar a saúde ótima. E dessa maneira, nós vamos impactar positivamente na longevidade das pessoas, que é isso que eu bato muito na tecla, né? Falando de longevidade saudável baseada em alimentação e exercícios físicos. Acho que é esse o nosso papel aí, para impactar a sociedade de maneira positiva. Muito, muito, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Eu te agradeço pelo convite. E depois eu vou passar, então, no final do vídeo, umas definições dos profissionais que trabalham na alimentação, para fazer um mini resumo aqui para todo mundo. Muito obrigada. Perfeito. Estou ansioso para ver o vídeo, Mercedes. Obrigado, viu? Nada. Então, vamos falar dos 4 profissionais da área da alimentação, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou. Então, o nutricionista é um profissional formado em nutrição, a graduação é em nutrição, e ele é responsável por prescrever dietas com equilíbrio de nutrientes e calorias. É um profissional de saúde e faz orientações nutricionais e dietéticas, além de indicar suplementações quando necessário. Com isso, esse profissional pode auxiliar na prevenção de doenças, ajudar e promover a qualidade de vida, a segurança alimentar e contribuir para a prática da alimentação saudável, em parceria também com o médico nutrólogo.
O médico nutrólogo é um médico que a especialidade é a nutrologia e ele vai pesquisar esse impacto dos nutrientes nos organismos. Ele faz diagnóstico, prevenção, tratamento de doenças relacionadas à falta ou excesso desses nutrientes, pode diagnosticar e tratar, por exemplo, obesidade, hipertensão arterial e diabetes. Além disso, ele pode identificar possíveis erros alimentares e nos hábitos de vida, auxiliando nessas mudanças importantes em benefício da saúde. Então, essa especialidade vai avaliar os benefícios e os malefícios causados pela ingestão de nutrientes de modo a auxiliar na manutenção da saúde e na redução de riscos de doenças. Existe um outro profissional pouco conhecido no Brasil, na Alemanha, sim, na Alemanha é Ökotrophologie, né, o curso, seria um ecotrofologista. Aqui no Brasil seria o graduado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que é uma área do conhecimento que é voltada para o processamento dos alimentos, da colheita ou abate até a prateleira no supermercado. Ele lida com o desenvolvimento de produtos, com a escolha do material, no qual, por exemplo, será embalado, com os aditivos que devem ou não ser utilizados, análise da qualidade dos alimentos e a data de validade ou vencimento desses produtos. Com o incremento cada vez maior das indústrias alimentícias e das técnicas de produção e da avaliação da qualidade da comida que é servida à população, passou a demandar mais processos sofisticados e desenvolvidos que vão impedir com que o alimento sem qualidade chegue até a mesa da população. E muitas dessas questões da ciência estão relacionadas à agronomia, à nutrição e à medicina. Então, o cientista e tecnólogo de alimentos ele vai trabalhar juntamente com esses profissionais. E desse conhecimento é essencial para a saúde pública. E a maioria dos países já possui órgãos que são especialmente dedicados a regulamentações, né, na área da alimentação. O profissional dessa área, ele deve conhecer muito bem os processos químicos, físicos, biológicos, os quais os alimentos estão submetidos. Para quê? Para poder, assim, planejar o que é feito com o alimento durante a produção. Também ele é preparado para acompanhar toda a sequência da produção, como eu falei antes, do campo, do beneficiamento, a indústria, os pontos finais de comercialização. E isso também muito relacionado com o engenheiro de alimentos. Esse profissional ele entende do plantio, ou da criação, da colheita, das técnicas de conservação pós-colheita, pós-ordenha, pós-abate, define monitoramentos, estocagem, beneficiamento, processamento, transporte, distribuição até os pontos de venda. Como eu disse antes, essas áreas, juntamente com o engenheiro de alimentos, garantindo assim a qualidade e a integridade no produto. Um exemplo, na área de laticínios, vai acompanhar todo o processo da industrialização do leite, da manteiga, do queijo, dos iogurtes, e vai se dedicar a quê? Dentro desses produtos, a desenvolver as embalagens, para que essa vida útil do alimento e as análises físico-químicas, então, tanto nos in natura ou industrializados, sejam com segurança e maiores. Já o engenheiro de alimentos, ele vai trabalhar na indústria participando de todas as etapas do preparo e conservação do alimento, seja de origem animal ou vegetal, com a seleção de matérias-primas, definição do sistema, da armazenagem, até o projeto de embalagens dos produtos, assegurando a qualidade e segurança do produto final. Então, o cientista de alimento ele vai trabalhar com o alimento em si e em parceria com o engenheiro de alimentos, que vai tratar do processo. Então, trabalhando em equilíbrio, em parceria também. O engenheiro ele vai desenvolver tecnologias limpas, por exemplo, para processamento e aproveitamento de resíduos. É um campo de atuação para a engenharia muito grande essa área, também com armazenamento e transporte, automação de processos, consultoria, fiscalização, pesquisa e desenvolvimento de equipamentos, planejamento e projetos agroindustriais, assim como vendas técnicas e marketing. Bom, isso em relação aos profissionais. Muito obrigada pela presença e por assistir aqui esse vídeo, que o intuito era realmente levar até todo mundo um pouquinho das graduações sobre a área da alimentação.